Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo 2. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos nessa leitura, para que nós, como o irmão Antônio costuma dizer, manuseemos a nossa Bíblia e participemos de forma interativa nesta noite, naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Juízes capítulo 2, do versículo de número 7 ao versículo de número 15. Vou pedir a um irmão que se coloque de pé e leia bem alto e em bom som. Juízes 2, de 7 a 17, pode ser. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, e prolongaram os seus dias depois de Josué. Serviam toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no meio da sua idade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte, no monte de Gás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baais, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos zombadores, que os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor o tinha jurado. E estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco viram os juízes, antes se prostituíram após outro Deus, e encurvaram-se a eles, e nessa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo o mandamento do Senhor, mas eles não fizeram assim. Amém. Agora eu vou ler só 3 versículos que está em Lucas 17, de 26 a 28. Lucas 17, de 26 a 28, que nos diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Amém. Nós acabamos de ler o texto de Lucas, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
fazendo menção a respeito de alguns sinais ou alguns eventos que antecederiam ou que nos chamaria a atenção com relação à vinda de Cristo Jesus. E eu gostaria de utilizar o termo arrebatamento do Senhor para com a sua igreja, para com a sua noiva. E me chama a atenção, irmãos, que no versículo 27 de Lucas, nos diz que da mesma maneira nos dias de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, casavam e davam-se em casamento. A primeira pergunta que eu faço, a primeira questão que eu levanto aqui, é que de repente alguém pode falar, mas olha, conforme Gênesis 6 e 13, aonde dá as características de como eram os dias no tempo de Noé, talvez traçando um paralelo com aquele texto, ou com aquele período histórico, período em que eram dias difíceis, dias em que havia uma sociedade pecaminosa e sem temor a Deus. Talvez alguém me pergunte, mas irmão, e por que Jesus menciona algumas características daquele dia, como comer, beber, casar e dar em casamento? Aonde está o problema? Em uma sociedade como hoje, em um mundo globalizado, em um mundo de questionamento, aonde desde a tenra idade nos bancos escolares os professores instigam as crianças a questionar o porquê ou para quê, surge aqui uma pergunta: aonde está o problema? Ou aonde está o pecado dentro desse contexto que Jesus menciona? Inicialmente são coisas normais: casar, beber, comer, são coisas que todos nós aqui fazemos no decorrer da nossa vida cotidiana. Mas então aonde está o problema? Aonde está o alerta para nós nesta noite dentro desse contexto? Aonde está o objeto central desse contexto para nos chamar a atenção? Porque o próprio Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E ele começa a descrever as atitudes do povo naquela época e também atitudes que antecederia a vinda de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Nós estamos vivendo um tempo em que o questionamento central das pessoas dentro da igreja é pecado ou não é pecado? Quantas vezes no tempo de liderança, de mocidade, até hoje, as pessoas nos questionam, pastor Elias, isso é pecado ou não é pecado? Esses dias um jovem procurou o pastor José Denilson e perguntou: pastor, eu pretendo fazer uma tatuagem, aonde está o pecado nisso? Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muita gente vai ficar fora do reino de Deus, não é meramente por pecar, mas é por estar embaraçado com as coisas desta vida. Romanos nos alerta lá no capítulo 12 para nós não nos conformarmos com o mundo. E a estratégia de Satanás nos dias atuais é fazer com que as pessoas se conformem com o mundo, se embaraçem com o mundo, se atrapalhem com as coisas do cotidiano que inicialmente são normais, não são motivos de pecado, mas que a desatenção com relação a essas coisas nos tira o foco
da vinda de Cristo Jesus para com a sua igreja. Quer ver algo interessante? Falar acerca da vinda de Cristo Jesus nos dias atuais é assunto ultrapassado para muitos pregadores, não digo para todos. Falar acerca de que Jesus vai voltar já não empolga muitos dos crentes. Falar que nós estamos aguardando Cristo Jesus já não é o tema central da igreja do século XX ou do século XXI. Não é mais. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos estão esperando Jesus voltar hoje? Eu acredito que alguns levantariam a mão. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite não é quantos estão esperando, é quantos estão preparados para a vinda de Jesus. A pergunta não é quantos estão esperando, mas a pergunta é quantos estão esperando Jesus voltar hoje. Aí já deu para perceber que o amém não foi tão empolgante. Aí já deu para perceber que o amém não foi tão forte como inicialmente. Mas nós vemos aqui, irmãos, questões que eu faço questão de dizer, não são pecado, velho. Não é pecado nós procurarmos um bom emprego, não é pecado. Não é pecado nós procurarmos estudar, não é pecado. Não é pecado nós procurarmos uma faculdade para estudarmos, não, irmão. Não há pecado algum nisso. Mas então, quando isso passa a ser um motivo de alerta? A partir do momento que nós colocamos estas coisas como prioridade na nossa vida. A partir do momento que a prioridade é as coisas desse mundo, as coisas desta vida, automaticamente nós estamos perdendo o foco. E o foco que o apóstolo Paulo nos fala é: se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são de cima. E aí eu faço a pergunta: aonde comer, beber, casar e dar em casamento é de cima? Aí eu faço o questionamento: irmãos, Deus ele não mudou. Deus ele continua o mesmo. Agora a pergunta é: será que eu continuo o mesmo? A pergunta é: será que eu continuo no mesmo amor de quando eu fui chamado? A pergunta é: será que eu continuo com a mesma disposição espiritual de quando o Senhor me chamou para a sua maravilhosa graça? A pergunta é essa, irmãos. A pergunta é se nós continuamos com os olhos em Cristo Jesus focados na glória do porvir, ou se nós estamos nos deixando embaraçar com as coisas do presente século. E eu fiz aqui algumas anotações. Uma certa feita, um viajante passava no Palácio de Windsor, na Inglaterra, e preste bastante atenção. Ele parou diante de uma lápide, diante de um túmulo, e lá tinha a seguinte inscrição: para todos aqueles que passassem por ali. Ele deixou escrito na sua sepultura: para e pensa, amigo, quando aqui passares, como estás hoje, estive eu outrora, e estarás um dia como eu estou agora. Prepara-te, pois, para o mesmo caminho trilhares. Nós hoje estamos jovens, com vida, com saúde, mas uma realidade que muitas vezes nós queremos desviar dela é que se Cristo Jesus não voltar, se Cristo Jesus não arrebatar a sua igreja,
Não há outro meio de passarmos para o lado de lá, senão através da morte. É verdade. No que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Que se você não estiver preparado para o arrebatamento da igreja, necessário é que você esteja preparado para morrer. O próprio Cristo Jesus, em uma certa ocasião, ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, meu Deus, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Irmãos, é um assunto que ninguém gosta de falar nele. Quando se fala em morte, é natural que a conversa já procure tomar um outro rumo. Mas eu gostaria de alertar-nos nesta noite: se Jesus não voltar, todos nós enfrentaremos a morte um dia. Se Jesus não voltar neste tempo, é necessário que nós estejamos preparados para o encontro com Cristo, que poderá ser através da morte. É difícil dar glória a Deus. Eu costumo dizer lá em casa, todo dia quando eu saio preparado para morrer. Que é isso, irmão Neto? Conversa feia é essa, irmãos? Irmãos, numa cidade como São Paulo, em um país como o Brasil, na sociedade que nós vivemos, que no contexto social a vida já não tem mais valor, se mata muitas vezes por R$10. Irmãos, nós precisamos estar preparados para encontrar com Cristo Jesus. Aleluia! Mas muitas vezes as pessoas não gostam desse assunto. Muitas vezes as pessoas acham que nunca vai acontecer com ele. Muitas vezes as pessoas acham que estão seguras. Não, olha, eu estou seguro, eu não fico em bares, não, eu não ando de madrugada, olha, meu carro é blindado, olha, o bairro onde eu moro é seguro, a estatística é zero. Mas muitos que assim pensaram já foram vítimas da violência que nós vivemos. Muitos dos que assim pensaram, irmãos, já desceram a sepultura. Irmãos, é tempo de nós refletirmos acerca da nossa salvação. É tempo de nós nos despertarmos a respeito de como está a nossa caminhada espiritual. É tempo de nós nos despertarmos, irmãos, para buscar ao Senhor. Às vezes eu faço uma pausa e começo a meditar como está a minha vida. Acordo cedo, levanto, tomo banho, me preparo para trabalhar. Chego tarde, depois de um dia atarefado. Quando não estou na igreja, vou para casa, tomo banho, janto, vou descansar, vou dormir e assim vai. Irmãos, se nós não pararmos para fazer uma pausa, nós seremos embaraçados com as coisas desse mundo. E não adianta, irmãos. Não, é necessário trabalhar, é necessário comer, é necessário beber, é necessário, mas é necessário também lembrarmos que Cristo Jesus vai voltar. Aleluia! Aleluia! É verdade. Mas deixa eu ir em frente. O texto que nós lemos lá em Juízes, capítulo de número 2, ele nos traz uma realidade. É difícil dizer isso nessa noite. Deixa eu ser franco aqui com os irmãos. É conveniente para o pregador mobilizar as massas. É conveniente para o pregador chegar diante da igreja e falar: olha, a bênção está aí, a vitória está aí.
Deus está abrindo a porta, vai em frente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho de autoajuda terrível. Irmão, vamos lá, Cristo é contigo, vamos, levanta a cabeça, vai em frente. A prioridade de muitos pregadores e de muitas igrejas hoje não é a sua salvação, é você estar bem na terra. A prioridade de muitos pregadores hoje não é, irmão Davi, o Senhor entrar no céu, o Senhor viver uma vida de santidade, mas é simplesmente você viver uma vida de comodidade. Mas o que Deus tem falado ao meu coração, igreja, mas o que Deus tem falado à minha vida, é para despertar, é para falar aquilo a qual o Senhor tem posto em meu coração, é para despertar a igreja de que Cristo Jesus vai voltar. Meu irmão, não perca o foco da sua salvação. Jesus vai voltar. Aleluia! Graças a Deus. É verdade. Glória a Deus. Versículo 7 de Juízes 2. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos que prolongaram os seus dias. Dentro desse contexto que foi lido pelo irmão, nós observamos dois momentos ou dois contrastes. Um tempo em que o povo permaneceu sobre os cuidados de Josué e sobre aquilo que os anciãos estabeleceram, e um tempo que está no versículo 10, que diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Qual geração? A geração dos anciãos. E outra geração após eles se levantou. O que diz aí? Que não conhecia o Senhor. E que mais? Meu Deus, se nós não permanecemos no modelo que Deus estabeleceu para nós, vai vir uma geração que não conhece a Deus e nem as obras de Deus. Os irmãos não estão entendendo. O livro de Juízes fala que quando a geração daqueles anciãos descansaram, dormiram, uma outra geração se levantou que não conhecia Deus. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Conhecer teologia é bom. Conhecer a própria palavra de Deus é muito bom. Ter conhecimento secular é muito bom. Mas conhecer a Deus é bom e preserva a nossa alma. Conhecer a Deus é bom e nos dá vida eterna. Conhecer a Deus é bom e nos preserva do laço da morte. Conhecer a Deus é bom e nos faz andar prudentemente. Mas aí alguém pergunta: mas irmão Neto, é custoso conhecer a Deus? Não, irmão, não é. É através da palavra de Deus, é através da oração, é através de jejum, de consagração, é através de praticar a palavra de Deus. É assim que se conhece a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade secularizada. E o que é uma sociedade secularizada? E o que é uma sociedade secularizada? E eu fui pesquisar.
No dicionário Roas, Antônio Roas, diz que sociedade secularizada é uma sociedade indiferente a Deus, à religião e a tudo que provenha do sobrenatural. Meu Deus, misericórdia. Sociedade secularizada é uma sociedade que zomba de Deus nas suas músicas, zomba de Deus nos seus filmes, zomba de Deus em todo instante, mas eu quero crer que a igreja que vai morar no céu continua temendo a Deus, continua obedecendo a Deus e continua praticando a palavra de Deus. Deixa eu trazer algo aqui mais fatídico. Quem aqui já ouviu falar de um filme por nome O Todo-Poderoso? E teve muita gente que assistiu e gostou. Se zomba de Deus, se brinca com Deus, e para não bastar um, sai o dois e continua zombando e brincando com Deus. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite, irmão. Não brinque com o seu Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de vir à igreja. Não brinque de ser religioso. Mas observemos a palavra de Deus e guardemos os mandamentos do Senhor, porque isso nos produz vida. Aleluia! Graças a Deus. Chegou uma geração que não conhecia ao Senhor. Se levantou em Israel uma geração que, além de não conhecer, desconhecia as obras de Deus. Deixa eu contextualizar essa frase. Conhecer a Deus sem conhecer as suas obras é questão completa. O contexto aqui é: conhecia a Deus e tinha conhecimento de que Deus era um Deus que operava maravilhas e milagres. Agora, às vezes, falar em milagre na igreja tem gente que até zomba. Que é isso, irmão? Fala isso aí não, irmão. Às vezes o pregador vem aqui, como aconteceu nesse domingo, e falou que Deus estava fazendo um milagre. E eu ali dando glória a Deus e crendo, falando: Senhor, eu creio isso para a minha vida. Mas eu observava a igreja, alguns irmãos lá, alguns brincando no celular, outros olhando para o lado, conversando. Irmãos, a falta de temor, ela acompanha a falta de fé. Quando se teme ao Senhor, se sabe que Deus está falando, se sabe que Deus não mudou, e se sabe que a sua palavra é a verdade. Graças a Deus. Meu Deus. É tempo de nós nos despertarmos, igreja. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós pararmos nesse evangelho social. É tempo de nós pararmos com essa questão: não, irmão, vamos lá na igreja, olha, eu fiz a minha parte, viu? Eu fui na igreja hoje, cantei 2 hinos e estou voltando para casa e vamos continuar na mesma caminhada. E não para com isso. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é transformação. Eu preciso sair daqui hoje melhor do que eu entrei, porque a palavra de Deus transforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso sair daqui mais crente. Eu preciso sair daqui mais obediente. E talvez alguém pergunte: é porque você está pregando? Não, irmão. É porque a palavra de Deus está sendo anunciada. E a palavra de Deus por si só, ela opera em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ah, mas Deus vai usar fulano. É palavra de Deus, eu dou glória a Deus. Ah, mas Deus vai usar B. É
é palavra de Deus, eu dou glória a Deus. Ah, mas Deus vai usar uma criança, é palavra de Deus, eu dou glória a Deus, porque vai ser acrescentado na minha vida. Aleluia! Graças a Deus. Eu acho interessante, irmãos, as consequências da geração que não conhecia Deus. Versículo de número 12, parte A. E deixaram o Senhor. Irmãos, às vezes a gente começa a questionar, mas fulano estava lá na igreja, estava tão alegre, irmão, olha, foi até batizado no Espírito Santo, o que aconteceu? Foi para o mundo. É falta de conhecimento de Deus. É aquele que vive no movimento, irmãos. É aquele que vive no oba-oba. É aquele que muitas vezes está infiltrado. Quando ele vê o movimento da glória a Deus, pula, dá corrupio, samba para cá, samba para lá. Mas quando vem a prova, é revelado a sua fundação. Se você não tiver fundamento pela palavra de Deus, você não resiste o dia mal. Mas se você crer, obedecer, praticar e estiver fundamentado na palavra de Deus, vem tempestade, vem chuva, vem onda, mas você permanece firme. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma certa feita, irmãos. E os irmãos, muitos daqui viram, são testemunhas do que eu vou falar. Uma certa feita nós estávamos aqui, em um culto com a mocidade. Não tinha igreja nenhuma de fora, não. Foi unido mocidade, círculo de oração e chamado o povo. Daí a pouco, o pregador daquela noite falou: irmãos, eu sinto que Deus vai batizar. E quando ele acabou de dizer aquilo, Deus batizou um aqui. Daí a pouco Deus batizou o outro lá. Irmão, às vezes nós estamos querendo inventar a fórmula mágica para o trabalhar de Deus. Quando Deus quer operar, não precisa pegar, ficar pondo mão na cabeça, não precisa pegar e chacoalhar, não precisa mandar pular, não precisa mandar gritar, porque os irmãos se lembram muito bem quando Mateus foi batizado lá naquele retiro. Mateus estava lá atrás quietinho, daqui a pouco Mateus vai para frente, glória a Deus e aleluia, e daqui a pouco Deus falando na boca dele. Nós precisamos parar de querer ajudar Deus. Basta confiar na sua palavra e obedecer. Basta procurar viver a sua palavra e Deus vai promover o avivamento, o despertamento, o fortalecimento, porque Deus é fiel. Graças a Deus. Fala, chave para Manaus. Graças a Deus. Aleluia. É verdade. E Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus. Se você der glória a Deus, Ele está. Se você não der glória a Deus, Ele está. Eu sinto a presença de Deus. Ele se faz presente, porque a sua palavra é fiel. Deus vai renovar aqui hoje. Deus vai renovar aqui hoje, irmão. Creia você ou não, Deus vai renovar. Você chegou aqui cansado, abatido, você não tinha nem força para entrar aqui, mas chegou, Deus vai te renovar.
Mais à frente, versículo 12, parte B diz assim: e foram-se após outros. Segurança espiritual é só pela palavra de Deus. Tem muita gente correndo atrás de profetada. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Eu vou ali porque Deus está usando lá, vai falar para resolver o meu problema. O seu problema é obedecer a Deus, a sua palavra, e Deus é fiel à sua palavra, e Ele vai te abençoar quando você obedecer. Aleluia! Glória a Deus! A minha Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Tem muita gente que não crê e segue sinal, mas se você crê, fica na presença do Senhor, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Graças a Deus! Aleluia! É verdade. E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Deixa eu fazer uma pergunta agora para a sua reflexão. As suas atitudes têm provocado a ira de Deus ou têm agradado a Deus? Faz uma reflexão aí, irmão. Às vezes nós estamos até, e o pastor já ensinou isso aqui. Oh Deus, dá um culto abençoado. Quem faz o culto somos nós. É eu e você que presta culto a Deus. E eu costumo dizer, o meu culto começa em casa. É interessante que quando nós voltamos ao tempo do Antigo Testamento e nós vemos as pessoas levarem a oferta, da onde eles tiravam a oferta? Tiravam a oferta da onde? Para sacrificar no altar. Tirava de casa, irmão. Eu não sei se você veio trazer uma pomba, não sei se você veio trazer um bezerro. Eu costumo dizer, eu trago para a casa do Senhor a alegria da salvação. Pode ser bezerro, pomba, pode ser o que for. Eu trago ao meu coração e a minha alegria em louvar e bendizer a Deus. Quem faz o culto é nós, irmão. Somos nós que adoramos a Deus. Nós precisamos parar com esse negócio, irmão. Deus. Esses dias eu conversava com a Marisa. E eu falava para ela: Marisa, como é bom. Às vezes a orquestra está louvando, o coral, a mocidade, o centro de oração, ou a palavra está sendo falada e a gente sentir aquele ardor no coração. É verdade. Sentir aquele tremor. Sentir a presença de Deus. A Bíblia nos fala de dois homens que caminhavam no caminho de Emaús. E Cristo Jesus estava com eles. E eles andavam, e Cristo Jesus andava com eles. Mas de repente eles pararam, Cristo Jesus prosseguiu, e aí eles comentam entre si: porventura, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Será que ainda arde o seu coração quando Cristo fala contigo? Será que ainda arde o seu coração quando a palavra de Deus é pregada? Será que arde o seu coração quando o coral louva a Deus? Será que arde o seu coração quando a mocidade louva ao Senhor? Será que arde o seu coração ou Cristo Jesus já foi adiante e você está no caminho sem Ele? Meu Deus. Versículo 14, deixa eu correr para encerrar.
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mateus 7,32 nos fala que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, o que diz? Entrará? Então não basta clamar. Mais à frente, no mesmo texto, a Bíblia nos diz, o Senhor dando a seguinte ordem: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço. Faça a pergunta: você é conhecido de Deus? Irmão? Nós somos conhecidos de Deus. Irmãos, se apresenta para Deus aí. Seja conhecido do Senhor. Se você não for apresentado ao Senhor, e se você não for conhecido do Senhor, você corre um grande risco. Ser conhecido do Senhor não é somente estar no púlpito. Ser conhecido do Senhor não é somente ser obreiro. Ser conhecido do Senhor não é somente cantar no coral. Ser conhecido do Senhor não é somente fazer parte do círculo de oração. Ser conhecido do Senhor, primeiro, é ser justificado por Cristo Jesus. Segundo, ser conhecido do Senhor é ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus só se conhece através da oração. Ser conhecido de Deus é obedecer a Deus. Ser conhecido de Deus é praticar a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou fechar a Bíblia porque o horário já foi. Mas a palavra de Deus foi anunciada. A responsabilidade que Deus me deu foi entregue. Pode até me questionar. Mas aquilo que Deus me incumbiu foi dito. Se desperta hoje. Seja conhecido do Senhor hoje. E aguardemos a vinda de Cristo agora. Amém. Amém. Ah, irmão, eu não sei, irmão. Deus me dá um tempo. O Senhor falou que volta logo. Estamos até hoje esperando. E o que nos dá segurança em sairmos daqui? Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.